Doutora Marinês, um paciente com câncer de pâncreas, o que ele costuma sentir? Tem algum sinal de alarme? Tem alguma coisa que o paciente deve se preocupar e procurar um médico? Luiz, eu vejo essa doença como uma doença que, né, culturalmente, isso é um entendimento, né, um conhecimento que fica na mente das pessoas de que é uma doença agressiva, uma doença difícil, e parte disso vem justamente por essa questão. Os sinais e sintomas geralmente são muito frustros, né, e geralmente ocorrem quando a gente já está diante de uma doença que é um pouco mais avançada. Então, muitas vezes as pessoas têm dor, mas uma dor inespecífica. O que significa? Não é uma dor muito característica, é uma dor que às vezes é nas costas, a depender da localização, né, de onde esteja essa alteração no pâncreas, essa lesão no pâncreas. Eventualmente pode não acontecer a dor. Algumas vezes as pessoas têm uma alteração da digestão, né, tem um pouco de empachamento, ou seja, aquela sensação de que, né, comeu demais, ou eructação, desalteração, né, do hábito do intestino, ou seja, um pouco mais de gases, ou seja, sintomas que não são tão específicos. Eventualmente, em algumas situações, a pessoa pode ficar com os olhos amarelados, as fezes mais claras, a urina mais escura, e geralmente esse é um sinal que as faz ir até um pronto-socorro, e aí muito frequentemente vão ser submetidos a um exame de imagem, e isso de certa forma facilita o reconhecimento dessa doença. Mas fora disso, são sintomas que não são tão característicos, que podem acontecer por diversas outras situações, né? E às vezes até quando elas reportam para o médico, né? Estou com essa dor nas costas, muitas vezes vai se procurar outras coisas e não necessariamente uma alteração do pâncreas. Eventualmente o que pode acontecer também é um diagnóstico, por exemplo, do diabetes, né? Recente, ou alguém que tem o diabetes que de repente descompensa, né? Para de ficar bem controlado, isso pode ser um sinal de que, né, tem uma alteração no pâncreas também. E o diagnóstico geralmente vem de algum exame de imagem, né? Raramente essa é uma doença que você faz um exame de imagem e encontra. Geralmente as pessoas têm algum sintoma e vão procurar um auxílio, né? E por isso terminam sendo diagnosticadas. E muitas vezes as pessoas que têm dor, né, estão numa situação que não necessariamente vai ser possível seguir com a cirurgia, que seria o tratamento ideal. Então, essas dificuldades levam, em parte, né, à agressividade da doença. A gente não tem um exame de rastreamento, ou seja, um exame que seja capaz de diagnosticar numa forma precoce, né, para que seja feito um tratamento mais inicial, numa fase mais inicial. A gente não tem um bom exame que dê para ser recomendado de rotina, por exemplo, faz de tanto em tanto tempo este exame que vai ser possível fazer o diagnóstico numa situação, né, ideal. Isso do exame ainda não existe. Talvez futuramente a gente consiga fazer isso através de exames de sangue, eventualmente. E então, isso tudo, né, colabora para a dificuldade no reconhecimento da doença e, consequentemente, no tratamento. Talvez seja um dos motivos que mais da metade do câncer de pâncreas a gente diagnostica já numa fase tardia, o estágio 3 ou estágio 4, quando o paciente já não pode mais ser operado direto e acaba fazendo quimioterapia para depois ver qual é o curso. Em relação aos exames de imagem, eu acho que vale destacar que ultrassom é ruim, então o método mais disponível que tem, né, é ultrassom de abdômen, ultrassom que está na rotina do dia a dia, para transvaginal, para ultrassom de mama, faz ultrassom de abdômen. E acho que vale destacar que o ultrassom de abdômen raramente detecta o câncer de pâncreas. O ultrassom de abdômen só vai detectar um câncer de pâncreas já avançado. Então, o pâncreas não é um bom órgão para ser avaliado no ultrassom de abdômen convencional, esse que a gente faz mais rotineiramente, às vezes em check-ups anuais. É um exame que é bom para o fígado, mas para o pâncreas é um exame pobre. E acho que vale a pena destacar também da questão daquela dor persistente, né, dos sintomas que não se descobre a causa. Você mencionou o diabetes, acho que é importante saber, né, alguém que fiquei diabético, meio quase como uma surpresa, eu acho que cabe sempre fazer um exame seccional, um exame de tomografia, por exemplo, para ver como é que está o pâncreas. Às vezes é só mesmo porque a gente engordou ou porque a gente está mais velho e o pâncreas vai perdendo função, mas às vezes pode ser um tumor que faz com que o pâncreas atrofie, né? O pâncreas diminua de tamanho e com isso diminua a função. Acho que é algo para se lembrar. Eu
eu queria complementar, eu mencionei aqui que a gente não faz rastreamento para tumor de pâncreas, isso é verdade. Mas existem populações muito específicas para as quais, né, é recomendado fazer, né, uma atenção especial. Então, pessoas que tenham algumas alterações genéticas, pessoas que tenham múltiplos casos de câncer de pâncreas na família, ou pessoas que por algum motivo têm uma inflamação crônica do pâncreas, ou seja, pancreatite crônica. Então, essas pessoas merecem uma atenção especial nesse sentido e pelo risco, né? Aí sim, a gente eventualmente recomenda de forma mais individualizada fazer algum exame rotineiro. Geralmente daí tomografia ou ressonância também, né? Existem alterações, Luiz, benignas do pâncreas, ou seja, alterações que não são câncer de pâncreas, mas que podem se tornar um câncer de pâncreas e essas também merecem um acompanhamento, correto? Sim, as lesões císticas que hoje, com os métodos melhores, né, de imagem e também mais disponíveis, tomografia e ressonância, sendo mais corriqueiramente pedidos, a gente tem, com o envelhecimento da população também, porque essas lesões benignas, as mais comuns são pequenos cistos, que seriam como se fossem pequenas bolsas de água ou de mucina que ficam no pâncreas, são benignas, é bastante comum, mas que elas merecem ser acompanhadas porque uma parte delas a gente vai ver que vão começar a crescer e se começar a crescer, existem algumas características nos métodos de imagem que a gente pode apontar o dedo e falar também, ó, essa aqui está começando a parecer que pode vir a virar um câncer. E daí, nesse contexto, um cirurgião pode, às vezes, operar até preventivamente, né? Uma lesão que a gente acredita que seja benigna, mas que está com uma apresentação, está começando a crescer, está começando a ficar mais feia na imagem, e daí você opera, às vezes você detecta daí um câncer inicial, no câncer de pâncreas, nesses que surgem dessas lesões císticas, os tumores papilíferos, né, ditos. Então, o fato de ter um cisto no pâncreas não quer dizer que seja câncer, mas merece uma avaliação, né, quanto à necessidade de fazer um acompanhamento ou quanto à necessidade de se retirar. E dado que foi encontrado uma lesão no pâncreas, né, uma lesão aí, a gente está falando de uma lesão cística, uma lesão com características de um tumor maligno. É sempre o mesmo tumor do pâncreas? Isso é outra coisa, entender que o câncer de pâncreas não é um único câncer, né? Existem algumas lesões que acometem o pâncreas, alguns tumores que surgem no pâncreas. Tem a mais comum, que é o adenocarcinoma ductal, e infelizmente o mais comum é um tumor muito agressivo e que tem esse comportamento, que muitas vezes quando a gente diagnostica já está avançado. Tem alguns outros tipos de câncer de pâncreas que são mais raros. E tem um tumor que eu acho que vale a pena mencionar, que é o tumor neuroendócrino, que também não deixa de ser um tumor com um espectro amplo. Alguns que são mais indolentes, que crescem muito devagar, alguns que são mais agressivos. O câncer de pâncreas, que é o câncer que a gente conhece, que todo mundo teme quando ouve, é diferente desse tumor neuroendócrino, onde boa parte desse tumor neuroendócrino vai ter uma evolução bem mais lenta, né? E a gente, no exame de imagem, muitas vezes desconfia que não é um câncer de pâncreas aquele comum, ruim, o adenocarcinoma, que pode ser um tumor neuroendócrino, essa variante menos agressiva dos tumores de pâncreas. Isso para a gente falar, talvez, dos dois mais importantes, mais frequentes, porque existem outros, alguns tumores sólidos císticos, alguns tumores císticos, e dentro dos tumores sólidos, alguns tumores mais raros também, mas que acho que foge um pouco do nosso foco aqui. E ressaltando que aqui a gente vai focar, nesse momento, no adenocarcinoma, mas existem tumores neuroendócrinos, que aí a gente está falando de um tratamento, de uma variedade de opções diferentes. E aí vale não a pena cabe, um dia falar especificamente sobre os tumores neuroendócrinos, porque realmente é um capítulo à parte, né? Encontrado, então, uma lesão no pâncreas suspeita para um adenocarcinoma. A gente sempre tem que biopsiar? Falando do diagnóstico daí não por imagem, mas então descobrir uma lesão suspeita num exame de imagem. O que fazer? Eu não vejo que sempre precisa da biópsia,
existem algumas características na tomografia ou na ressonância que já deixam essa possibilidade extremamente alta. E existem alguns marcadores de sangue que ajudam também. Então, quando você tem uma lesão com características que o radiologista consegue dizer muito suspeita para um câncer de pâncreas, e exames de sangue que também contribuem para isso, então tem um marcador que é o CA199, por exemplo, e ele vem também alterado, esse conjunto já pode possibilitar que seja tratado cirurgicamente. Isso porque a biópsia, que geralmente é feita por ecoendoscopia quando as lesões são pequenas, pode ser feita por tomografia quando as lesões são maiores, mas a biópsia nem sempre fecha como um câncer de pâncreas. Então, não é que a biópsia sempre conclui que trata-se de um câncer de pâncreas. A gente vê, às vezes, dificuldade do patologista, com pequenos fragmentos, afirmar que isso é um câncer de pâncreas. Então, existem situações que eu acho que o cirurgião, o oncologista, pode pedir a avaliação de cirurgião, e existem situações que os cirurgiões que são especialistas em pâncreas, com base em todas essas informações, muitas vezes opera sem ter a biópsia, porque a chance é muito grande. Quando a gente vai para uma cirurgia grande, e acho que isso vale a pena destacar, o pâncreas, a gente pode classificar em talvez 3 partes, mas o mais importante é dividir em 2 porções. A cabeça do pâncreas e daí o restante, que é o colo, o corpo, cauda. Esse restante é uma cirurgia grande, mas uma cirurgia comparável a outras cirurgias do intestino ou do estômago. Quando a gente te fala da cabeça do pâncreas, daí a gente está falando de retirar uma parte muito importante do pâncreas e uma parte particularmente difícil de tirar. Porque por ali passa o ducto do fígado, por ali passa a saída do estômago. Então, quando você tira aquela porção, acaba sendo uma cirurgia extremamente grande. Tá? Entre vasos importantes, vasos que vão para o fígado, vasos que vêm do intestino, vasos que vêm do baço, do estômago. Então, é uma área extremamente vascularizada e é como se fosse, uma encruzilhada, né, do abdômen. E quando você tira aquilo, você acaba tendo que reconstruir o que vai para o fígado, reconstruir a saída do pâncreas, reconstruir a saída do estômago. Então, são muitas costuras do intestino no fígado, do intestino no estômago, do intestino no pâncreas. Vira uma cirurgia muito grande. Por ser uma cirurgia muito grande, tentar confirmar com a biópsia, eu acho que ela é sempre útil, sempre apropriado. Sempre, se você puder, se for disponível aonde você está, fazer uma biópsia por ecoendoscopia, eu acho que é sempre válido a tentativa. Mas, como eu falei, às vezes é tão típico. E essa biópsia por ecoendoscopia também não é em todo lugar que a gente encontra. Então, em algumas situações, eu acho que operar direto está bem válido. Principalmente se a imagem for muito característica. Existe, só para saber, existe um teste de sangue que às vezes a gente faz também, que chama IgG4. Né? Existem algumas inflamações do pâncreas que às vezes parecem um tumor, e tem esse teste IgG4 que, quando está na dúvida ou também está numa cirurgia, vai ser uma cirurgia muito grande, sempre vale a pena fazer. Alguns pacientes vão acabar diagnosticando, é uma sorte muito grande quando esse teste vem estourado, vem muito alto, porque indica que é uma inflamação e que não é um câncer. Mas é algo só para mencionar. Então, pensando em pessoas que têm um nódulo no pâncreas muito característico de que seja, né, um câncer de pâncreas e que seja esse adenocarcinoma, acho que a maior parte das vezes vai ser operado, desde que possível, né? A cirurgia só não é realizada quando essa não é uma possibilidade, seja porque não é possível de retirar, né, essa lesão por conta da localização, ou porque a pessoa não tenha condições de ser submetida a uma cirurgia desse porte. Mas, se não for por esses motivos, a cirurgia é o tratamento que tem a maior chance de cura. E aí depois há que se discutir, baseado no que foi encontrado, se é necessário fazer algum tratamento complementar ou não. Né? Eu acho que a gente pode falar disso posteriormente. Mas entendendo que é uma lesão que é um pouco maior e que a cirurgia é quase possível, né? A gente chama de limítrofe. O que geralmente torna essa condição? Né? O que faz com que a cirurgia não seja possível?
essa localização do pâncreas, aonde vem vasos do intestino, vasos do estômago, junta numa veia, que é a veia porta, talvez a veia mais importante do abdômen, que traz todo o sangue do estômago, do baço, do pâncreas, do intestino para o fígado poder filtrar esse sangue, que muitas vezes é o sangue que traz todos esses nutrientes que foram absorvidos do intestino e já é filtrado antes de chegar no coração e circular. Essa posição com tantos vasos importantes, venosos e também arteriais, esses vasos que levam sangue para o fígado, trazem sangue para o intestino, essa posição é uma posição extremamente delicada na cirurgia. Quando o tumor é um pouco maior, ele pode infiltrar esses vasos e o cirurgião não consegue, então, basicamente, removê-los, né? Separá-los desses vasos. Nesse contexto, existe algumas vezes a chance de retirar esses vasos, mas precisando reconstruir. São vasos vitais, são vasos que a gente não pode viver sem. Eu não posso tirar a artéria que leva sangue para o fígado, a veia que leva sangue para o fígado e achar que eu vou viver desse jeito. Você precisa desses vasos. Então, se o tumor está grudado, está envolvendo esse vaso circunferencialmente toda a totalidade, o cirurgião não consegue retirar e preservar os vasos, aí a gente considera esse tumor irressecável. Existem situações que o tumor está encostando nesses vasos e que daí a gente, olhando na imagem, na tomografia ou na ressonância, a gente percebe um contato maior ou menor e acaba sugerindo para o cirurgião: esse tumor você pode ter dificuldade em tirar. Muitas vezes só o cirurgião olhando e vendo se está colado ou se está encostado. Às vezes a imagem não é tão clara, né? Tão clara. E é o dito tumor borderline. Se a gente for ler o tumor borderline, é esse tumor que a gente não tem certeza se os vasos estão envolvidos ou se os vasos estão só, se o tumor está só encostando nos vasos. De qualquer forma, para esses tumores que já são maiores, onde há essa suspeita de acometimento do vaso, daí, a despeito da cirurgia ser sempre preferida, né, a gente sempre busca a cirurgia, nesses casos, eu já acho que você pode comentar se não seria melhor começar com quimioterapia, com a intenção de reduzir esse tumor, enfim. Qual que é o sentido? Por que a gente vê que os oncologistas muitas vezes preferem que, nesses casos em que o tumor é maior e tem um contato mais amplo com esses vasos, eles preferem que comece com quimioterapia?